Quero convidar você a abrir comigo livro do Êxodo, capítulo de número 2, o segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, o capítulo de número 2. Enquanto você encontra, quero deixar aqui o meu agradecimento a Deus por esse privilégio, podermos estar aqui juntamente com os irmãos, louvar a Deus pela vida do pastor Rafael, que nos proporcionou essa oportunidade. Deus continue abençoando esse grande trabalho do Congresso Aviva Maranhão, que já tem sido referência em todo o Brasil. Muitas pessoas estão nos acompanhando agora, porque esse congresso realmente é uma bênção. Deus abençoe todos os obreiros. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui, sempre me acompanhando. E viemos de longe, não foi fácil, mas ela ficou comigo. Tivemos ministrando em alguns lugares, ministrei à noite, ministrando em vigília, e ela estava lá comigo, firme e forte comigo, e eu louvo a Deus pela sua vida, amém? Também quero louvar a Deus pela vida dos meus pais, que estão me acompanhando nesta viagem. Que Deus possa abençoar, e ao pregador que trouxe uma palavra poderosa aqui, que nos antecedeu, Júnior Trindade, ministrou a palavra poderosa, que nós sentimos a presença de Deus, e a todos os demais irmãos, amém? Êxodo capítulo de número 2, quem encontrou diga amém. Diz assim: e foi-se um homem da casa de Levi, e casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu, deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses, e não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. E desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. E vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. E abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o e pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Até aqui a leitura. Pode tomar o teu assento, glorificando a Deus. Eu quero essa noite trazer uma palavra da parte de Deus ao teu coração, baseado no livro do Êxodo, capítulo de número 2, que vem nos relatar uma biografia. E quando eu leio a Bíblia Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse, eu vou perceber que a Bíblia, ela é repleta de biografias, histórias de pessoas que Deus instrumentalizou nessa terra, e através destas pessoas, nós temos hoje a base da nossa fé, tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós entendemos, que é a perfeita vontade de Deus, nós assim o compreendemos por causa das biografias que estão dentro da Bíblia Sagrada. E dentre estas biografias, eu não posso deixar de ressaltar a biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está implícito no Antigo Testamento e explícito no Novo Testamento. Você vai encontrar o Filho de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo a própria palavra de Deus manifestada, porque João, ele diz que o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Jesus é a própria palavra de Deus revelada, encarnada na forma de uma pessoa. Jesus, ele é a plenitude da vontade de Deus revelada na terra. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, vamos encontrar outras biografias, como por exemplo, a biografia do apóstolo Paulo.
Paulo, o apóstolo das missões modernas, aquele que desvinculou o cristianismo do judaísmo e que pregou em lugares remotos, aonde nunca ninguém havia chegado, Paulo pregou. E Paulo foi tão servo de Cristo que ele teve a coragem de dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas esta noite eu quero trazer para você a biografia deste homem que nós lemos aqui, o seu nascimento. Este homem chamado Moisés. Moisés, ele é tido dentro da Bíblia como um dos homens que teve um relacionamento dos mais íntimos com Deus, porque ele pôde até mesmo ver a Deus. E a Bíblia vai fazer questão de destacar que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Esta era a presença de Deus sobre a vida de Moisés, e o relacionamento de Deus com Moisés era muito íntimo, muito próximo. Mas quando eu olho para o nascimento de Moisés, eu vou perceber que tudo na vida de uma pessoa começa com uma promessa, começa com a projeção de Deus para a sua vida. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo que Deus, ele tem algo estabelecido para a nossa vida antes do nosso nascimento, então eu entendo um mistério muito profundo dentro da palavra de Deus, porque antes que você viesse à existência, Deus já tinha uma história escrita para você, e isso é algo muitas vezes difícil de nós compreendermos. Sabe por quê? Porque Deus trabalha da forma reversa que o homem trabalha. O homem sempre procura um início para começar a fazer algo. O homem, quando vai executar um projeto, ele procura qual a forma que ele vai começar, por onde eu começo este projeto. Deus, na verdade, ele trabalha da forma reversa. Deus estabelece o final, Deus estabelece qual vai ser o final, e então Deus vem no começo e Deus diz assim: agora pode dar o ponto de partida, porque o final já está estabelecido. Aquilo que eu projetei para a sua vida, o local aonde você vai chegar, aquilo que você vai ser, já está estabelecido antes do teu nascimento. Quem está entendendo esse mistério nesta noite? Por isso eu quero dizer algo para você: não tem demônio que vai barrar a promessa de Deus na sua vida. Não tem homem que vai se levantar contra você, porque aquilo que Deus estabeleceu já está feito, já está determinado, e nada vai poder parar você. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão e glorifique a Deus e pegue esta palavra. Aleluia. Isto que eu não sou calvinista, eu não acredito na predestinação como muitos pregam, mas eu acredito que quando nós aceitamos a palavra de Deus sobre a nossa vida, e quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, então Deus tem toda a liberdade de cumprir aquilo que Ele mesmo sonhou, de cumprir aquilo que Ele mesmo já estabeleceu sobre a nossa vida. Aqui que está o ponto fundamental, porque muitas pessoas não vivem as promessas de Deus. Não é que Deus não tem promessa, não é que Deus não tem um projeto sobre aquela pessoa, mas é que esta pessoa não se sujeita a viver na dependência de Deus, não se sujeita a viver numa entrega total a Deus. Tudo começa com uma promessa. Alguém vai dizer assim: mas foi com Moisés, porque Moisés era diferente. Não, meu querido, minha querida, Deus tem uma promessa para você, não importando o teu status social, não importando o teu grau de instrução, não importando a cor da tua pele, não importando qual é a tua condição financeira, Deus tem uma projeção sobre a sua vida. Deus tem algo preparado para você, e se esta noite você dizer a Deus: eis-me aqui, Deus vai cumprir, Deus vai realizar, e Deus vai direcionar a sua história por onde Ele quiser.
A Bíblia vai me dizer que a promessa sobre a vida de Moisés, ela antecede o seu nascimento, porque em Gênesis, no capítulo de número 12, Deus fala com um homem chamado Abraão, e Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, sem questionar a Deus, ele simplesmente obedece a Deus, e por ele obedecer a Deus, ele é tido dentro da Bíblia Sagrada como pai na fé da nação de Israel, porque isto é fé. Fé é você ouvir Deus falar com você e você obedecer aquilo que Deus lhe instruiu. Isto é fé. Fé não é só dizer eu creio, fé não é só dizer eu sou cristão, fé não é só sentar no banco de uma igreja e simplesmente dizer glória, eu creio, mas fé é você obedecer a Deus e agir com base naquilo que Deus lhe falou. Isto é a manifestação da fé verdadeira, da fé que tem validade diante de Deus, porque até o diabo tem fé, o diabo estremece diante de Deus, mas a fé que ele tem não pode lhe proporcionar salvação, a fé dele é morta. Mas eu estou pregando esta noite para uma igreja que tem uma fé viva. Quantos aqui tem uma fé viva e pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e dentre eles um se destacou pelos seus sonhos, se destacou porque ele acreditou na promessa de Deus, e este era José. Você conhece a história, e a história de José vai dizer que por causa da promessa que havia sobre a sua vida, por causa do sonho que ele sonhou, José é perseguido, José é traído pelos seus irmãos, José é lançado dentro de uma cisterna, quase que ele foi morto, mas por livramento de Deus, por graça de Deus, a Bíblia vai dizer que José é vendido como escravo para o Egito, e lá no Egito, José agora passa a fazer o trabalho, o serviço de um animal, porque ele faz o serviço de carga, ele faz o serviço de um escravo, mas lá como escravo, você conhece a história, José, ele é exaltado de forma sobrenatural, no meio dos seus inimigos, aonde ninguém queria o seu bem, Deus pega a José, e Deus tira da escravidão, Deus tira da prisão. José então é levantado por Deus, e você sabe disto, que ele é colocado como governador de toda a terra do Egito, e no meio dos seus inimigos ele é exaltado. Por que ele é exaltado? Porque tinha uma promessa sobre a vida dele. O inimigo não pode tocar na vida de quem tem promessa. Então a Bíblia vai dizer que é o projeto de Deus chamado povo de Israel, porque Jacó, seu nome é mudado para Israel, ele se desenrola no Egito, em terra estranha, e este povo é um povo que, exaltado no Egito, ele é abençoado, ele se multiplica, é um povo que tem um crescimento, porque todo projeto de Deus, Deus dá crescimento. Pastor Rafael, eu quero profetizar através desta palavra, que o Aviva Maranhão, nos próximos anos, vai haver um crescimento, porque há uma projeção divina, há um projeto de Deus. Muitos já falaram para você: para, porque não vai dar nada, para, porque você não vai alcançar, mas o projeto que Deus implantou no teu coração, Ele mesmo está se encarregando em dar o crescimento, e para o ano que vem, você vai ver muito maior este projeto, porque é promessa de Deus sobre a sua vida. Receba esta palavra sobre a sua vida, aquilo que Deus prometeu, Deus dará o crescimento, porque esta é a vontade dEle, e ninguém vai impedir o seu trabalhar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Israel se desenvolve no Egito, o povo de Deus no Egito. Olha que coisa interessante. E lá no Egito, Israel é abençoado, Israel é exaltado, Israel tinha as melhores casas, Israel tinha a bênção do rei do Egito, Faraó. Israel estava ricamente abençoado lá no Egito. Mas como todo ser humano, quando recebe a sua bênção, quando ele recebe o seu milagre, há uma certa tendência a um comodismo. Você já percebeu isso? Quando a pessoa, ela orava tanto por um milagre,
milagre, ela orava tanto para que Deus trouxesse a providência para ela, mas de repente Deus dá aquele milagre de forma surpreendente. O tempo vai passando e há uma tendência natural, carnal, humana, de quê? De já não orar mais como orava antes, de já não buscar mais a Deus como buscava antes, porque antes havia uma necessidade que o impulsionava e que o motivava para que ele orasse tanto. Antes havia uma necessidade com que fazia ele buscar a direção de Deus e dizer: Deus, eu preciso de uma saída, eu preciso de uma solução. Mas o ser humano, na sua naturalidade, pregador, ele é tão ingrato que quando ele recebe a bênção, então ele tem uma tendência a adentrar no comodismo, já não ora mais, já não jejua mais, já não lê mais a Bíblia, porque agora a sua necessidade foi sanada. E quando isto acontece, você vai entender através do percurso da história bíblica que Deus, ele não força ninguém a servi-lo. Deus não vai obrigar você a servir a Ele. Deus não vai obrigar você a dobrar o seu joelho e orar. Deus não vai obrigar você a você ler a palavra de Deus e buscar uma direção para a sua vida. Deus não faz isso. Mas a Bíblia Sagrada, ela vai me revelar um mistério muito profundo. Isaías 45 e o verso de número 7, qual a atitude de Deus, qual a forma de Deus agir? Deus diz assim: eu crio o mal e eu faço as trevas. Quando nós nos esquecemos de Deus, quando nós não estamos mais debaixo da dependência de Deus, Deus ele toma uma atitude. Deus cria o mal. O mal que Deus cria não é o mal de pecado, não é o mal com o mal de moralidade, não é esse o mal que Deus cria, porque Deus não é autor do pecado, Deus não é autor do assassinato, Deus não é o autor da imoralidade. Gênesis capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que tudo que Deus fez, Deus viu que era bom. O contrário de bom é mal, mas é mal com U. Agora o mal de Isaías 45 e 7 é o mal com L. Sabe qual mal é esse? É o mal circunstancial, é o mal de situações que nos rodeiam. Esse é o mal que Deus cria. E sabe por que Deus cria esse mal? Deus cria este mal para mostrar para nós as nossas limitações, para mostrar para nós que por mais que eu tenha um canudo na mão, por mais que eu seja um profissional reconhecido na sociedade, por mais que eu seja uma pessoa muito esperta, muito entendida, mas quando Deus cria o mal, porque eu estou distanciado da sua presença, este mal eu não consigo resolver, esta solução eu não consigo encontrar, porque este mal foi determinado por Deus. E por que é que Deus faz isso? Para nos lembrar que nós somos dependentes dEle, que nós podemos ter um grande potencial na nossa vida, potencial de conhecimento, potencial financeiro, potencial em várias áreas da sua vida. Você tem talento, mas o mal que Deus colocou na sua vida é um mal que você não vai poder resolver se você não mostrar a sua humilhação diante de Deus e dizer: Deus, eu sou dependente de Ti, traga-me a solução a este problema, traga-me a solução a este mal, porque agora eu já entendi que eu preciso ser totalmente dependente da Sua presença. Quantos estão entendendo que precisam ser dependentes de Deus em todos os momentos da sua vida? Seja dependente de Deus. Não queira experimentar o mal de Deus sobre a sua vida, para que depois você se volte à presença de Deus. Exatamente isso que acontece com Israel. Israel experimenta o mal, porque de povo exaltado, Deus faz um povo humilhado. De um povo que estava rico, Deus faz agora um povo pobre, escravo, miserável, que todos os dias apanhava debaixo de sol, e era agora forçado, obrigado
tornado a construir os grandes arranha-céus faraônicos. E então a Bíblia vai dizer que passou-se 430 anos, e dentro deste tempo alguns remanescentes do povo de Israel passaram a clamar, passaram a orar. Agora, o que me chama a atenção dentro deste contexto da palavra de Deus é que mesmo Israel afastado daquela essência do temor a Deus, perdido aquela graça que outrora era tão nítida sobre as suas vidas, a Bíblia Sagrada vai me mostrar que Israel permanecia sendo um povo abençoado. Como que eu vou entender isso dentro da Bíblia? A Bíblia vai dizer que havia vitalidade no meio do povo de Israel, a Bíblia vai dizer que havia saúde no meio do povo de Israel, e a Bíblia vai dizer que Israel continuava se multiplicando, Israel continuava crescendo, porque a bênção de Deus ainda estava sobre Israel. Sabe aquela pessoa desviada? Sabe aquela pessoa que parou de orar? Sabe aquela pessoa que parou de buscar a Deus e saiu do centro do propósito de Deus? Ainda assim, a misericórdia de Deus está sobre a vida dela. Meu querido, minha querida, irmã, você que está orando pelo teu filho, eu quero dizer para você, a misericórdia de Deus ainda paira sobre a vida dele. Nada está perdido, nada está acabado. A misericórdia de Deus ainda está sobre a vida dele, porque aquilo que Deus abençoou, a bênção de Deus permanece sobre a vida desta pessoa, ainda que ela se afaste da presença de Deus. Olha que mistério. Deus dá um tempo, Deus dá uma oportunidade para aqueles que se afastam, para que eles retornem, e por isso Ele permanece com a sua misericórdia sobre a vida deles. Mas a Bíblia vai dizer que o povo de Israel se multiplicava tanto, e a situação piorou por causa dessa bênção, porque o diabo se enfurece com quem é abençoado. Então a Bíblia vai dizer que o faraó, ele, como sendo um homem estrategista, um homem de guerra, um homem de grande conhecimento, ele começa a calcular, e no cálculo dele, ele percebe que se Israel continuasse se multiplicando daquela forma, e na maioria dos que nasciam eram varões, logo Israel seria muito mais numeroso do que o exército egípcio, e se algum dos inimigos do Egito viesse contra o Egito, Israel se uniria a estes inimigos, e logo o Egito seria facilmente destruído por esta situação. Então Faraó sanciona uma lei em Êxodo, capítulo de número 1 e o verso de número 15, dizendo que o rei do Egito, ele ordena às parteiras hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá, que quando elas viessem a servir de parteiras, se a criança que nascesse fosse varão, deveria pegar esta criança e deveria jogar lá no rio Nilo, exterminar esta criança. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer no verso 17 do capítulo 1 do Êxodo, dizendo: porém as parteiras temeram a Deus e não fizera como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Sabe o que aquelas parteiras entenderam? Elas entenderam que mais vale obedecer a Deus do que ao homem. Ainda que o homem ameace você de morte, ainda que o homem possa ter o poder natural de querer lhe afetar ou de lhe machucar, mas é melhor obedecer a Deus. Já dizia Jesus assim: é melhor temer a Deus, porque Deus pode lançar o seu corpo no inferno, o homem até pode lhe bater, o homem até pode lhe açoitar, mas Deus tem o poder de mudar o destino da sua eternidade. Quer conhecer o segredo da vitória? Tema a Deus acima de tudo, tema a Deus acima do homem, e você vai entender, e você vai ver o extraordinário de Deus na sua vida. Quantos estão acreditando nesta palavra e pode glorificar a Deus aqui neste lugar? Estas parteiras temeram a Deus e não fizeram o que Faraó ordenara.
Então, quando Faraó descobre, Faraó se enfurece e Faraó envia soldados lá no acampamento dos egípcios, e lá os soldados pegaram com as suas próprias mãos diversos varões, diversas crianças, muitos nenéns que ali estavam, e exterminaram com aquelas crianças. Houve angústia no meio do povo de Israel como nunca houve antes. Imagine você quantas mães que estavam chorando neste momento. Imagine você a angústia generalizada no meio do povo de Israel. Então o capítulo de número 2 vai nos descrever que foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e no verso de número 2 vai dizer: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Ela teve um filho em um momento que ninguém queria ter um filho, porque naquele momento era certo que o seu filho seria exterminado. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que foi neste mesmo tempo que Deus lembrou-se da promessa feita a Abraão, e Deus determinou que era o momento exato dele agir. Até nos dá a entender esta expressão, que Deus houvesse se esquecido daquilo que falou a Abraão, e agora ele lembrou-se daquela promessa. Na verdade, não é isso que o escritor quer dizer, porque Deus não se esquece de nada, Deus não tem amnésia, Deus não se esqueceu da palavra que Ele falou a você, ainda que muitos anos tenham se passado. Mas o que o texto vem a nos revelar é que Deus determinou, Deus estabeleceu o tempo exato dele agir, e o tempo havia chegado. Levante a sua mão, porque eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus já determinou o tempo em que Ele vai te tirar da prova, em que Ele vai agir sobre a sua vida, em que Ele vai cumprir promessa na tua história. Deus já determinou o tempo, e Deus está falando com este povo hoje: eu tenho pressa em cumprir a minha palavra, eu tenho pressa em estabelecer as minhas promessas, eu tenho pressa em te instrumentalizar nesta terra, eu tenho pressa porque almas estão perecendo. Se levante hoje e receba esta palavra, porque Deus está disposto a cumprir promessas sobre a sua vida. Quantos recebem esta palavra e pode adorar a Deus neste lugar? Aleluia! Deus estabelece o tempo. E então a Bíblia vai dizer que esta mulher dá à luz a um filho, e ela vendo o menino, ela vê que ele era formoso. Aqui até parece uma piada. Qual a mãe que olha para o seu filho e diz: o meu filho é feio? Toda mãe que olha para o seu filho vai dizer: o meu filho é belo, é formoso, é lindo. Mas esta descrição vem nos revelar algo espiritual que está além de uma beleza exterior. Sabe o que é? Esta beleza, esta formosura que a mãe vê no seu filho, sabe o que era? É a promessa de Deus na vida daquela criança, é a promessa que já estava estabelecida antes do seu nascimento, é a projeção de Deus grandiosa. E quando a mãe olha para o filho, ela vê uma formosura, ela vê uma beleza que era da projeção de Deus sobre a sua vida. E então aquela mãe, ela toma uma atitude. O que ela faz? Ela esconde aquela criança, ela não permite que encontrem aquela criança. Mas no verso de número 3, a Bíblia Sagrada vai dizer: e não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche. O que ela fez? Ela fez uma vedação naquele cesto, coloca aquele menino dentro, e ela se direciona ao grande rio Nilo. E lá no rio Nilo ela precisa tomar uma atitude que talvez seria a atitude mais difícil da vida dela. Ela precisa tomar uma decisão que não estava talvez no seu agrado, que não foi da sua vontade, mas de forma obrigatória. Não bastava somente a oração, não bastava somente o jejum, não bastava somente a consagração e o clamor, mas ela precisava tomar uma atitude baseada na sua fé, baseada naquilo
aquilo que ela estava orando. Então Joquebede, ela monta uma estratégia, ela faz uma vedação naquele cestinho, coloca o menino dentro, e então se direciona ao grande rio Nilo, e solta aquele cesto no Nilo. Imagino eu que Joquebede havia sim estabelecido, planejado uma grande estratégia. Você sabe que todo rio tem uma nascente e tem uma origem, e quando eu estudo o rio Nilo, eu vou perceber que o rio Nilo tem 6.650 quilômetros de extensão na sua totalidade, e desta quilometragem total, 2.500 quilômetros estão dentro da terra de Gozém, ou dentro da terra do Egito. E você vai perceber que quando a princesa, ela se direciona a este rio, ela tinha um acesso privilegiado. Vou explicar para você o porquê. Porque os príncipes, as princesas sempre tiveram do bom e do melhor: o melhor carro, a melhor roupa, a melhor comida, o melhor sapato, e também a melhor casa, o melhor palácio. Logo, o acesso da princesa àquele rio era o melhor dos acessos. De forma alguma ela se banharia em um local sem segurança, de forma alguma ela adentraria lá no meio dos crocodilos e se banharia naquele lugar, mas ela estava se banhando em um local privativo, uma piscina, uma reserva preparada para que ela pudesse se banhar. A princesa se banha próximo à capital Mênfis, porque esta era a primícia das águas. Agora, quando Joquebede, ela se direciona àquele rio, a estratégia de Joquebede, imagino eu, não era de forma alguma que aquele cesto se direcionasse às mãos da princesa, não, porque justamente eram estes os seus inimigos. Qual a estratégia de Joquebede? Vou colocar o cesto no rio, e o rio, ele vai se direcionar ao oriente, ao delta do Nilo, e lá, imagino eu, a oração de Joquebede: Deus, prepara uma pessoa de bom coração para que resgate o meu menino, para que tire a criança daquele cesto, e para que ele seja salvo, mas de forma sobrenatural. Não sei como explicar isso para você, porque milagre não se explica. Eu estive lá no rio, nas proximidades desta região, e eu pude entender um pouco desta geografia. Sabe o que aconteceu? Aquele cesto, de uma forma sobrenatural, se direciona para onde Joquebede não imaginava, para onde Joquebede não esperava. Eu não sei se foi exatamente assim, desta forma, mas eu vou explicar para você. Joquebede coloca o cesto no Nilo, e em vez do cesto descer a favor da correnteza, aquele cesto começa a subir contra a correnteza. Eu não sei se você acredita nisto, eu não sei se você está entendendo o poder de Deus sobre a vida de quem tem uma promessa, sobre a vida de quem Deus tem uma projeção. Deus, quando tem algo a realizar na sua vida, numa direção, ainda que tenha correntezas contra a sua chamada e contra a sua história, Deus vai levar você mesmo contra a correnteza, porque se Deus quer que você entre dentro de um palácio, é para lá que Deus vai levar você. Quantos estão entendendo que Deus pode fazer o impossível na sua vida? Joquebede não planejou que este cesto parasse nas mãos da princesa, mas de forma sobrenatural, aquele cesto vai numa direção inesperada. Como que aquele cesto toma aquele percurso? Vou explicar para você. Havia um motor naquele cesto. Joquebede entendia de motor? Entendia. Só que esse motor é um motor espiritual, é o motor da presença do Espírito de Deus.
E quando o Espírito de Deus está na causa, o Espírito de Deus direciona como Ele quer, da forma que Ele quer, não importando a correnteza pode ser grande, não importando os levantes pode ser grande, sobre a sua vida, sobre a sua história. Muitos podem dizer não vai dar nada, mas se Deus disse que vai dar, pode esperar, pode acreditar, porque vai acontecer aquilo que Deus projetou para a sua vida. Levante a sua mão neste momento e receba esta palavra da parte de Deus. Se coloque de pé, porque eu vou terminar agora. Eu quero encerrar esta palavra explicando para você que a princesa avista aquele cesto, e quando ela avista o cesto, ela manda que uma das suas donzelas busque aquele cestinho. Quando aquele cestinho é direcionado até as mãos da princesa, a princesa olha para dentro daquele cestinho e diz: este menino é dos hebreus. E ela teve compaixão daquele menino de forma surpreendente, como uma arma secreta de Deus. Miriam, a irmã do menino, acompanhou aquele cestinho. Imagino eu, a Bíblia não diz, mas imagino eu que Miriam estava escondida atrás de um arbusto, só observando, só cuidando do seu maninho. Mas quando a princesa olha, sente compaixão daquela criança, então Miriam se manifesta como uma arma secreta de Deus naquele momento. Meu querido, minha querida, hoje ninguém pode estar vendo você. Hoje talvez tu está no anonimato, esquecido pelas pessoas. Ninguém te liga, ninguém chama você, ninguém lembra de você, deixam você de lado. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Deus está te escondendo. Levante a sua mão. Deus está te escondendo, porque você é a arma secreta de Deus nesta terra, e no momento certo, na hora certa, você vai se apresentar e você vai ser instrumentalizado por Deus nesta terra. Quem acredita, feche a sua mão e pegue esta palavra e guarda esta palavra do teu coração. Você é a arma secreta de Deus no meio da tua família, no meio da tua casa, no meio dos teus, no meio desta cidade, deste bairro, desta localidade, deste país. Você é a arma secreta que Deus vai usar e que Deus vai instrumentalizar. Então a princesa olha para Miriam e diz: eu quero que chame uma ama de leite para que crie e amamente esta criança. Ora, vou perguntar para você, a resposta é tão óbvia, a resposta é tão certa. Quem é que foi que Miriam chamou para criar a criança e amamentar aquela criança? Ora, se não foi a própria mãe Joquebede. Joquebede então recebe esse convite a partir de Miriam, e Joquebede se direciona àquela princesa. Até aqui já é maravilhoso o que Deus faz, porque a criança estava sendo restaurada às mãos daquela mãe, a criança estava sendo retomada nos braços da mãe. Até aqui já é maravilhoso. Quantos concordam comigo? E pode glorificar a Deus pelo milagre. Mas se não bastasse isto, mas para mostrar para mim, para você, que o que Deus faz é surpreendente, o que Deus faz é além da expectativa. Sabe o que Deus faz? Aquela princesa entrega a criança nas mãos de Joquebede, e ela olha para Joquebede e diz assim: olha, você vai criar esta criança, só que tem algo mais, eu vou pagar um salário para você fazer isto. A bênção de Deus é abundante, a bênção de Deus é sem medida sobre a sua vida. Levante a sua mão, eu vou profetizar e eu vou encerrar aqui esta noite. O que Deus vai fazer na sua vida, a resposta da sua oração vai ser além do que você pediu, vai ser além do que você imaginou, vai ser além das tuas expectativas. A bênção de Deus será grandiosa e abundante
abundante sobre a sua vida. Quem acredita nisso, glorifique a Deus. Tome posse da tua vitória, tome posse da tua promessa, e entra hoje no centro da vontade e da projeção de Deus para a sua vida. Eu quero fazer uma oração neste momento. Eu quero, com a permissão do pastor Rafael aqui, orar nesta noite. E eu gostaria de orar por você, que Deus tem uma chamada, uma promessa. Talvez parece tão difícil, parece que tudo é contra você. A correnteza quer parar você, a correnteza quer te levar para o outro lado, mas o que Deus tem para você é maior. O que Deus tem preparado para você, Deus vai te fortalecer para você superar todas as barreiras, todo o mal que se levantar contra a sua vida, toda a calúnia que levantaram contra a tua história, toda a fofoca que fizeram contra você, todo o mal que planejaram contra a sua vida, todas as vezes que te maltrataram, todas as vezes que se levantaram contra você, Deus vai mostrar que Ele é muito maior do que esta correnteza. Deus vai mostrar para os teus inimigos que Ele é Deus na sua vida. Abra os teus olhos espirituais hoje, abra os teus olhos e você vai ver que aquilo que Deus está fazendo é muito maior. Abra os teus olhos e você vai ver. Eu quero orar para encerramento deste congresso. Enquanto eu orar, eu quero ver Deus operar milagre, porque eu já sinto a presença dele aqui neste lugar. Eu quero dizer para esta irmã que está aqui na frente com esse vestido rosa: olha para mim aqui. Deus manda dizer para ti: abra os teus olhos espirituais esta noite e veja que aquele que está do teu lado é muito maior, é muito maior do que todas as afrontas. E esta noite eu, Senhor teu Deus, ouvi o teu clamor, eu vi as tuas lágrimas, eu vi o teu pranto, e eu estou dizendo para você: eu te sustentei, eu dei experiências para ti, e as experiências que tu teve amadureceram anos da sua vida. Muitos não compreenderam a tua história, muitos não viram o teu choro no teu quarto trancado, mas eu, o Senhor, contemplei, eu, o Senhor, vi, e eu, o Senhor, te digo: eu trago restauração sobre a sua vida e sobre a sua casa, e hoje eu renovo a sua vida. Receba o renovo de Deus sobre a sua vida e sinta a glória de Deus sobre a sua história agora. Receba em nome de Jesus. Quem acredita nesta palavra e pode glorificar a Deus, a presença do Espírito de Deus está aqui neste lugar. Nós vamos orar neste momento. Aleluia. Eu quero perguntar aqui se tem pessoas aqui esta noite que estão afastadas do caminho do Senhor. Eu quero perguntar se temos pessoas aqui que não têm certeza da sua salvação. Se o teu corpo tombar hoje, você não sabe para onde você vai. Eu quero perguntar aqui esta noite se tem alguém aqui que não dorme direito, preocupado, e parece que o diabo quer destruir a sua vida. Você sente isso? Na verdade não parece. Na verdade, se ele pudesse, ele acabava com você, ele destruía o teu casamento, mas a misericórdia de Deus tem guardado a sua vida. E se você esta noite quer renovar a tua aliança com Deus, eu não vou buscar você à força, eu não vou forçar você a fazer isto, mas se você de forma voluntária nesta noite quiser renovar a tua aliança e aceitar Jesus como seu Salvador, ou se reconciliar na presença de Deus, eu quero que você faça um sinal para mim ver você agora, e eu vou fazer uma oração especial por você. Vou fazer uma oração especial pela sua vida. Se tiver alguém, levante sua mão aqui agora, faz um sinalzinho assim para mim, me dá um sinal, porque eu quero orar pela sua vida nesta noite, e eu creio que o Espírito de Deus vai confirmar a obra que Ele tem na sua vida e vai renovar a sua vida. Nós vamos orar. Você que está enfermo,
Coloque a mão no seu coração. Jesus vai curar de enfermidades aqui agora. Nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, Pai, agora confirma a tua palavra, confirma a tua obra, confirma o teu trabalhar agora, Senhor. Cura todas as enfermidades, assim como quando o Senhor andou na terra, confirmando a tua palavra, o Senhor manifestava milagres e sinais extraordinários. Agora venha curar, Senhor. Toca da cabeça à planta do pé, toca nos ossos, no sangue, toca agora nas células e vai fazendo a tua obra, vai curando agora, vai queimando todas as enfermidades, em o nome do Senhor Jesus. Toca agora, que haja, Senhor, a unção do teu Espírito, a unção curadora, queimando agora toda a enfermidade, para a glória de Deus Pai, para a glória do teu nome, para testemunho e a honra e a glorificação do teu nome. Seja tocada agora em nome de Jesus. Jesus, toca mesmo, toca mesmo, toca mesmo, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, vai tocando, segura ela, em nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus toca sobre a vida dela aqui agora, vai tocando agora sobre a estrutura dela, vai tocando agora sobre a estrutura dela, para que ela receba o milagre sobre a vida dela, em o nome do Senhor Jesus. Eu profetizo o milagre, eu profetizo a tua obra sendo concretizada, e ela vai testemunhar, ela vai glorificar o teu nome, ela vai exaltar o teu nome, e muitas pessoas vão ver, ó Pai, que tu és Deus na vida dela. Sinta agora o milagre de Deus, sinta agora o milagre de Deus sobre a sua vida, sinta agora, receba agora. Toca agora, Senhor, toca no estômago, toca nos ossos dela, toca agora, Jesus, toca agora, Senhor. Se houver algum mal no intestino, no estômago, agora, Senhor, eu ordeno que saia agora, que seja expelido agora, e para a glória do teu nome, aquilo que o médico não pode fazer, o Senhor opera agora, o Senhor dá condição agora, em o nome de Jesus. Receba agora, receba o milagre de Deus. Vai orando, Jesus está tocando aqui, Jesus está operando milagre aqui, Jesus está operando milagre aqui, Jesus está fazendo milagre. Receba agora em nome de Jesus, receba agora a restauração da tua casa, da tua família, agora Jesus. Toca, Jesus, neste lar, quebra as correntes do inferno, quebra os laços do inferno, que tem impedido a alegria, que tem impedido o sucesso, que tem impedido a paz, em nome de Jesus. Filha minha, eu vejo correntes sendo desfeita hoje, eu vejo correntes do inferno sendo desfeita agora, e quando tu chegar na tua casa, tu vai cantar o hino da vitória, tu vai glorificar a mim, porque eu estou tocando. Eu sou Deus de perto, eu sou Deus de longe, eu visito agora a tua casa. Receba em nome do Senhor Jesus. Receba agora, receba. O Senhor manda dizer para ti assim: meu filho, não se esconda mais, não se esconda, mas se apresente, porque a obra que eu tenho para fazer na sua vida é urgente, e aquilo que tu pensa que tu não sabe, eu vou te ensinar, e eu vou dar aquilo que hoje você não tem. Mas se apresente, entre na brecha e não se esconda mais, porque eu, Senhor teu Deus, vou mostrar coisas grandes na sua vida. Assim te diz o Senhor. Esta noite receba em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Agora, Pai, renova mesmo, fortalece mesmo, cura todas as feridas, e que o teu nome seja glorificado aonde ela colocar a planta do seu pé, em nome de Jesus. Receba o milagre agora, receba o toque de Deus agora, receba em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Você pode adorar
Quantos receberam uma porção grande do Espírito de Deus? Glorifique a Ele esta noite. Seja avivado pela presença do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus esta noite mova a tua estrutura e levante você para ser um instrumento nesta terra. Quantos recebem esta palavra e vão para a sua casa hoje adorando a Deus e cheio da glória de Deus? Receba esta palavra em nome de Jesus.